necessário nascer de novo, né? Eu estava pensando essa semana sobre o que compartilhar. E eu creio que nessa semana, né, a gente estava aqui numa escola de líderes. E o pastor Du, né? Estou acostumado a chamar de Du, esqueço, pastor Eduardo, né? O pastor Eduardo, ele estava ministrando uma matéria chamada evangelismo. E aí nós estávamos aqui batendo um papo, conversando, estava um tema bem legal, assim, uma conversa muito legal. Enquanto eu estava aqui conversando, eu estava ali lendo aquela apostila e pensando sobre essa questão do evangelho, né? Sobre como é importante nós pregarmos o evangelho. E este é um ano que nós falamos, né? O ano de alcançar, né? Eu creio que essa mensagem, irmãos, ela é uma mensagem que ela não vai parar aqui, ela vai reverberar lá no GC essa semana. É uma mensagem que ela não vai só tocar essa noite, é uma mensagem que ela vai reverberar lá no GC. É uma mensagem que ela vai servir para que você pregue o evangelho essa semana lá no teu GC. Onde intencionalmente nós vamos convidar pessoas, nós vamos convidar visitantes para que a gente possa lançar uma mensagem do evangelho. Intencionalmente. Então nós já estamos aqui intencionalmente preparando uma mensagem, não é só para ela ficar aqui essa noite, porque durante essa semana nós vamos compartilhar ela nos grupos. E essa mensagem vai servir como algo que nós vamos, puxa, eu vou levar um vizinho, vou convidar o meu amigo, vou chamar um familiar. Porque, irmão, qual que é a nossa missão como igreja? Ide. Opa, ficou meio fraco, né? Ide pregai o evangelho. Para quem? Toda criatura. Eu creio que esse é um texto que Jesus ele está pregando o evangelho para Nicodemos. A gente vê Nicodemos, que era um fariseu, Nicodemos, que era um mestre da lei. Esse homem chamado Nicodemos era um homem muitíssimo inteligente. Muitíssimo inteligente. Uma pessoa conhecedora da palavra, das escrituras, um mestre da lei, um membro do sinédrio, era uma pessoa muito importante lá em Israel. E ele queria ter como a gente costuma falar, ele queria ter um encontro com Jesus, ele queria poder ter um momento para falar com Jesus. Só que ele não queria fazer isso de dia. Então ele vai de noite, né? Ele vai de noite e começa ali. Ele quer conversar com Jesus. E o Nicodemos, ele começa essa conversa todo polido, né? Mestre, sabemos que tu és, aquela coisa toda, né? Jesus já pega e corta a conversa no meio e já diz assim: você precisa nascer de novo. Jesus já corta aquela conversa. Jesus já começa a dizer assim: você precisa nascer de novo. E aí, Nicodemos, com toda essa sabedoria humana, né? Ele começa a pensar: puxa, eu já sou velho. Como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Como é que eu vou fazer isso? Ele imaginando que Jesus estava falando de algo natural. Ele estava imaginando que Jesus estava falando de algo, né, humano. Mas Jesus ele diz: ei, peraí, deixa eu te explicar. O que é nascido da carne é carne. O que eu estou falando com você, o que eu estou dizendo para você, é que precisa de um outro tipo de nascimento. Nascer de novo. Você percebe que Jesus fala que se você e eu não nascemos de novo, nós não podemos ver o reino de Deus. Nós não podemos ver o reino de Deus. Sabe, irmãos, eu estava ouvindo uma ministração do pastor Luiz Hermínio, que me chamou muita atenção. Um tempo atrás ele disse assim, que existe muitas pessoas que estão na igreja há muito tempo, e elas ainda não nasceram de novo. E elas se acostumaram com o ambiente da igreja. Elas parecem ser crentes, mas ainda não nasceram de novo. Elas se acostumaram com os trejeitos, com a forma, mas ela ainda não teve um verdadeiro encontro com Jesus. Ainda não nasceram de novo. Oi? Sim. Senta lá, tá bom? Senta lá, meu amado, tá bom? Amém? Vamos ouvir a palavra agora, tá? Nascer de novo. Você sabe a importância que é, né? Nascer de novo. Pode olhar para mim, irmãos, não se preocupe com ele, não se preocupe. Não se distraia, fique focado, tá? Não se preocupe, né? Ele é um amado de Deus, né? Deus vai tocar nele depois ali, já agora, tá? Mas se concentre.
Por que nós precisamos nascer de novo? Por que a gente precisa desse novo nascimento? Nicodemos, ele não estava entendendo o que Jesus estava falando. Porque, irmãos, para que você entenda, uma vez eu estava ouvindo até uma live do pastor Judá Bertelli, né? E ele falando, eu estava ouvindo aquela live, ele ministrando, de repente ele parou, e ele falou assim: o Espírito Santo está me dizendo que muitas pessoas aqui que estão nessa live não nasceram de novo ainda. Existem muitas pessoas, e quando eu ouvi aquilo, aquilo me pegou, aquilo me marcou. Sabe, irmãos, porque muitas vezes nós estamos como Nicodemos. Muitas vezes você está como Nicodemos dentro da igreja. Você quer estar perto de Jesus. Você é uma pessoa que conhece a Bíblia. Você é uma pessoa que conhece as Escrituras. Você é uma pessoa muito respeitada e tudo certo. Mas só que Jesus, nessa noite, Ele precisa abrir os teus olhos para que você veja o reino de Deus. Para que os teus olhos se abram. Né? Porque o que diz a Bíblia? Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ele diz assim: ora, a pessoa natural, 1 Coríntios 2,14. A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então uma pessoa que ela não nasceu no Espírito, ela não nasceu de novo, ela não consegue entender as coisas espirituais. Ela não consegue entender. Ela acha que aquilo é uma besteira, é loucura, né? Orar, para que orar tanto? Para que, né? Para que adoração? Ela acha tudo loucura, ela acha tudo exagerado, tudo demais, tudo exagerado. Porque ela é uma pessoa natural, ela ainda não nasceu de novo. Então orar para ela, vir na vigília, turno de oração, consagração, jejum, tudo isso para ela é loucura. Não, isso aí é doideira demais, né? Isso é doideira demais. Para que fazer tudo isso? Isso é exagero, né? Para ela é loucura, ela não consegue entender o que é que está acontecendo no reino espiritual. Então isso precisa abrir os nossos olhos, né? Diante daquilo que nós vamos conversar rapidamente aqui nessa noite, né? Sobre o evangelho que Jesus está ministrando para a vida desse homem. Então, primeira coisa, o que é nascer de novo? Jesus está falando com ele sobre nascer de novo. O que é nascer de novo? Como é que você entrou no mundo? Não foi por meio de um nascimento natural, né? Como é que você entra no mundo? Você estava na barriga da sua mãe, todos nós, né? Aí chegou o momento em que veio, né, o parto, a contração, veio todo aquele momento e você nasceu. E no reino de Deus é a mesma coisa. Jesus ele explica para Nicodemos que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então nascer de novo é receber uma vida nova que vem de Deus. Nascer de novo é você receber uma nova vida que vem de Deus. É por isso que Paulo fala lá em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que se fizeram novas. As coisas velhas, eu te pergunto para você refletir. As coisas velhas já passaram na tua vida ou ainda estão aí? As coisas velhas ainda estão latentes em você, porque a Bíblia está dizendo, quem está em Cristo é uma nova criatura, nasceu de novo. O que era velho, o passado, aquilo ficou para trás, né? Então agora você é uma nova criatura. Então agora tem coisas novas preparadas para você, amém? Então imagina, tem tudo novo preparado, Jesus preparou. E aí você vai querer ficar com as coisas velhas? Claro que não. Eu vou querer o novo de Deus, amém? A vida de Deus. Quem quer a vida de Deus? Quem quer a plenitude de Deus, amém? E é isso que nós queremos, meus amados. As coisas velhas se passaram. Esse novo nascimento, ele acontece quando nos arrependemos dos nossos pecados, né? Porque todo nascimento exige dor, né? Contração. Você já viu uma mulher quando está em contração, né? Cara, é berro. É uma situação que a minha esposa brinca, né? É humilhação total para a mulher, né? Porque ela, irmão, ela está lá, ela não está nem aí para nada, é dor, ela só quer gritar, né? Ela grita, vem aquela contração, vem aquela coisa toda, né? E o pai está lá só olhando, observando. Nós não temos o que fazer naquele momento, né?
A não ser estar do lado ali, dar a mão e segurar. Eu estou aqui, amor, né? Mas a gente não está sentindo dor. O homem não está ali sentindo dor, a gente está ali para apoiar, né? Está ali, amor, né? Mas a gente não tem ideia da dor, da contração, mas exige dor. E o arrependimento é essa contração que vai fazer gerar vida. Por isso que nós precisamos nos arrepender. O nascer de novo, irmão, você precisa entender, nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso, mas vai gerar dor, vai gerar no teu coração algo que vai fazer você chorar, dizer, Senhor, eu preciso me arrepender diante de Ti, eu preciso me humilhar diante de Ti. Então esse arrependimento é necessário para que a gente possa nascer de novo, amém? Lá em João capítulo 1, versículo 12 e 13 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Para se tornar filho de Deus, você precisa só uma coisa: crer no nome de Jesus. É muito simples, né? Nós estávamos aqui na escola de Iris conversando isso, né? O evangelho, ele é muito simples. Ele é muito simples. Não tem dificuldade nenhuma de nós pregarmos, porque ele é simples. Olha o que Jesus está falando. A todos os que receberam quem? Jesus. Quem recebe Jesus, quem crê em Jesus, é alguém que nasceu de novo. E essa pessoa agora ela se torna o quê? Filho de Deus. Filho de Deus. É aqui nesse momento, quando você crê no nome de Jesus, que você se torna um filho de Deus, uma filha de Deus. Tem um ditado que diz assim: mas todo mundo é filho de Deus. Não é o que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que você se torna filho de Deus a partir do momento que você crê. É o que está escrito. Você creu, você se torna. Deus te dá o poder, o direito de ser um filho. Você quer ser filho de Deus? Se tornar um filho de Deus? Porque nós nessa noite vamos fazer esse apelo, para que pessoas nessa noite possam entregar a vida para Jesus, possam ter esse momento. Porque são versículos, irmãos, que você já sabe. Eu não estou pregando aqui para quem já está, né, anos aqui servindo a Jesus, que você já conhece. Mas às vezes eu estou pregando só para um, às vezes eu estou pregando, sei lá, né? Mas Deus me deu essa incumbência, fala sobre isso. Porque às vezes até nós que já estamos anos na igreja, às vezes nem sabemos o que é o nascer de novo, o que é que Jesus está falando. Às vezes já estamos anos na igreja e nunca entendemos o que é o Evangelho. O Evangelho, ele é uma boa notícia para aqueles que creem. Porque como nós lemos no versículo, eu vou falar sobre isso no final, quem não crê já está condenado. Então eu não quero falar aqui sobre condenação. Porque a Bíblia já deixa claro, da boca do próprio Senhor Jesus, ele falou: quem não crê, já está. Qual é a condição de todo ser humano que não crê em Jesus? Ele já está condenado. Mas qual é a condição do homem e da mulher que crê em Jesus? E já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O que é que nós precisamos fazer então? Puxa, se eu estou entendendo pela palavra de Deus que sem Jesus eu estou condenado, então eu preciso tomar um posicionamento. Se o evangelho que está sendo pregado aqui nessa noite está abrindo os teus olhos para um posicionamento, não deixe para fazer isso na semana que vem. Não deixe para fazer isso na semana que vem. Porque nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Olha o que diz lá em Tito, capítulo 3, o versículo 5. Tito, capítulo 3 e o versículo 5. Ele nos salvou. Diga assim: Ele nos salvou. Quem que nos salvou? Jesus. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha que a palavra de Deus está dizendo para nós, que Ele nos salvou, não é por causa de obras. Não é por causa de obras. Não é por aquilo que você fez. Você não vai ser salvo. Não, mas eu vivi uma vida, eu fui tão bonzinho, eu fiz tudo certo. Irmão, não é por isso que você é salvo.
Somente há um caminho, há uma só forma de você alcançar a salvação, que é por meio de Jesus. Amém? É só Jesus. Ele nos salvou. Então, nessa forma, quando você entende isso, você entende que nascer da água, que é a purificação da palavra, que também fala do batismo, né? Porque quem crer e for batizado, será salvo. Então, quando a gente fala do batismo, a gente também fala de uma obediência à ordenança de Jesus. A água fala da purificação, da palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra está te limpando, a palavra está te purificando, a palavra está lavando você. Esse é o lavar regenerador. Toda vez que você se expõe à palavra de Deus, a palavra está limpando o teu coração. Você pode perceber, quanto mais você lê a Bíblia, mais você fica limpo. Jesus fala assim: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Por isso que o crente tem que ler a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia, irmão. É como tomar banho. Você toma banho todo dia? Amém? Espero, né? Espero que todos, né? Às vezes tem um dia ou outro que às vezes dá uma escapada do banho, né? Mas esperamos que tomamos banho todo dia. Principalmente no frio, né? Só para descontrair com vocês aqui. Né, Aldo, né? Às vezes tem um dia ou outro o cara dá uma pulada do banho. Principalmente no frio, né? Mas o que acontece? O relavar da palavra de Deus, ele precisa ser diário, né? É como você está ali, você está diante da palavra, você tá lendo ali a palavra de Deus, e o Espírito Santo está fazendo o que através? Mesmo que às vezes você não esteja entendendo o que você está lendo, né? Mesmo que você esteja entendendo, mas toda vez que você vai orar, vai ler a Bíblia, peça sabedoria para o Espírito Santo. Fala comigo, Espírito Santo, eu preciso, né, eu quero aprender, e você vai lendo, e aqueles versículos vão te lavando a alma, lavando o teu espírito, vão te limpando por dentro. Você vai sendo limpo, né? Você vai sendo limpo, e o Espírito Santo, ele vai ali te ajudando nesse processo. Você percebe que o Espírito Santo está sempre presente. O Espírito Santo, né, está ali sempre te ajudando como o Consolador, que está sempre do teu lado. Então nós não estamos, quem nasce de novo, é por isso que é importante no processo da pessoa que nasceu de novo, ela precisa de um discipulador, ela precisa de um GC, né? Quem é que vai já no GC? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem está no GC? Olha, ó, praticamente toda a igreja, glória a Deus. Por que nós precisamos estar lá nos grupos de crescimento? Irmão, porque se a gente não tem um cuidado, porque esse é o processo do apacentar, né? É o processo do apacentar. Se a pessoa ela não está sendo cuidada, né? Se a pessoa, imagina um bebê, né? Imagina o Iago, né? O Iago ali, largar ele aqui no meio da igreja, né? Esperar que vá no banheiro sozinho, vá tomar água sozinho. Isso não acontece. O Iago precisa do pai e da mãe para fazer isso. Alguém que vai trocar a fralda, alguém que vai cuidar bem dele. Assim também é o processo da igreja. Uma pessoa que nasceu de novo, ela não pode andar sozinha. Uma pessoa que nasceu de novo, que entregou a vida a Jesus, ela precisa imediatamente ser encaminhada para um grupo de crescimento. Imediatamente, ela não pode andar sozinha. Porque se ela andar sozinha, ela vai acabar, inevitavelmente, vai morrer espiritualmente. Porque ela não vai ter cuidado. A igreja não pode abandonar os bebês recém-nascidos, né? A igreja não pode abandonar aqueles que nasceram de novo. Então esse é um processo que a gente chama aqui de apacentar. Então nunca abandone o teu GC, nunca pare de ir no GC. Você está lá, você está sendo cuidado, outras pessoas que vão nascer de novo aqui também vão ser cuidadas. E nós vamos ajudar a cuidar uns dos outros, amém? A gente vai vendo aqui, Jesus nessa conversa com Nicodemos, ele fala, lá no versículo 14, algo que chama a atenção. Ele diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Eu acho interessante esse versículo aqui. Jesus está mostrando algo que aconteceu com o povo de Israel lá no deserto. Ele está fazendo aqui uma analogia, dizendo assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Esse texto está lá em Números capítulo 21. Vamos entender por que Jesus está falando isso. A palavra de Deus ela não está em vão ali, né? Então temos que entender por que Jesus falou o que ele falou. Uma das coisas importantes, tenha curiosidade de saber o que a Bíblia está dizendo.
versículo não está ali por acaso. Se Jesus falou alguma coisa, pesquise por que Jesus falou isso. Números capítulo 21, no versículo 4, diz assim: essa é a história do que aconteceu. Então os israelitas partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Ó, eles murmurando e reclamando aqui, né? Já estamos enojados dessa comida ruim. O que estão falando? Do maná. Estão dizendo, não aguento mais comer essa comida ruim aqui. Olha o povo reclamando. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Irmão, o que está acontecendo aqui? Por que Jesus, a Bíblia fala, Jesus diz assim, que toda a Escritura fala sobre Jesus, amém? Toda a Escritura. De Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar Jesus em tudo. Em tudo. Tudo você vai encontrar Jesus. Inclusive nesse momento aqui. Jesus, o que está acontecendo? O povo que estava sendo liberto do Egito se tornou impaciente, começou a murmurar, começou a reclamar. E aí o que eles começaram a fazer? Falar contra Deus e falar do líder. Eles tiraram nós do Egito para ficar morrendo aqui, né? Lembra que eu ministrei esse tempo atrás sobre os pecados da língua, a murmuração, que foi o que destruiu o povo? Irmão, e quando a gente murmura, você acha que Deus, como pai que disciplina, vai deixar você sem um tipo de correção? Você acha que Deus vai deixar você, que muitas vezes está murmurando, reclamando e questionando Ele, sem nenhum tipo de correção? Deus estava corrigindo o povo. As cobras venenosas começaram a picar o povo e muitos começaram a morrer. Quando isso começou a acontecer, o pessoal foi desesperado para o líder, para Moisés: ó, nós pecamos, nos ajuda. E graças a Deus que Ele é misericordioso, né? Porque Ele diz assim: agora você vai fazer o quê? Faça uma serpente. Porque o que era, o que Deus estava mandando para nós entendermos? A serpente era a imagem da maldição que estava matando o povo. A serpente era a imagem da maldição que estava matando o povo. Então o que estava matando o povo? As cobras. Então ele reconstruiu uma cobra, que significava, simbolizava a maldição. É por isso que Jesus está falando, assim como o Filho do Homem for levantado, e todo aquele que for crucificado do madeiro é maldito. Jesus se tornou maldição no nosso lugar. É isso que Jesus, assim como a serpente se tornou para o povo daquela época, quando eles olhavam, eles eram mordidos, eles sabiam que iam morrer, mas Deus disse que você precisa olhar para a serpente, para aquela haste levantada. Quando você olhar para ela, você vai ser salvo. Assim nessa noite, você pode estar sendo picado pelo veneno do pecado, que está matando você. O que você precisa fazer? Olhar para Jesus. Você precisa olhar para Jesus. Essa é a parábola do que nós estamos falando aqui, né? Você nessa noite, para ser salvo disso que está matando você, do pecado que está destruindo a tua vida, o que você precisa fazer? Olhe para Jesus. Somente dessa forma você vai ser salvo. É por isso que Jesus está explicando isso para Nicodemos. Nicodemos estava entendendo o que Jesus estava falando, porque ele era o mestre da lei, ele sabia o que Jesus estava falando. Então, quando a gente olha para esse texto, Jesus está mostrando, existe o pecado que contaminou toda a humanidade. Que lá em Adão, quando Adão desobedeceu uma lei de Deus, todo ser humano foi contaminado por causa do pecado. Todo ser humano foi contaminado pelo pecado. Salmo 55 vai dizer, não me lembro o versículo, que em iniquidade me concebeu a minha mãe. Nós nascemos do pecado. Você já percebeu que você não precisa ensinar uma criança a fazer coisa errada? Enquanto ela vai crescendo, naturalmente ela vai fazendo mal.
O pai está ali se esforçando para ensinar coisas boas, mas ele quer lá botar o dedo na tomada, ele quer lá virar alguma coisa, quer toda hora desobediência. E o pai e a mãe tentando ensinar o caminho, né? E a criança, ela está toda hora querendo aprontar alguma coisa, né? Está toda hora buscando alguma coisa. Não quer dividir, não quer compartilhar os brinquedos, chora, briga, morde, né? Está ali. A semente do pecado está ali. Então, por mais que você olhe para uma criança tão bonita, tão pura, ela vai precisar um dia se arrepender também e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Ela vai precisar. É por isso que lá em Isaías 53, versículo 4 e 5 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós o considerávamos aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, eu e você, nós fomos sarados. Jesus levou na cruz toda a maldição que era contrária a nós. Lá na cruz, Jesus, ele todo escrito de dívida foi cravado lá na cruz. Lá na cruz, toda a dívida que era contrária a nós foi paga. E ele disse: agora está consumado, está pago, está pago. Eu quero dizer uma coisa aqui que uma vez eu aprendi com o pastor Ebi Uber, que me chamou muita atenção. Uma vez eu estava ouvindo uma ministração do pastor Ebi Uber, não me lembro o título da mensagem agora, mas ele disse assim, que lá em João, abra comigo João 16, o versículo 8, diz assim, João 16, 8 diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E aí naquela ministração, o pastor Ebi, ele fez uma explicação que me abriu os meus olhos. Porque ele diz assim, você percebe que aqui, Jesus está falando, quando ele vier, o Espírito Santo, porque está falando do Espírito Santo, né? O Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado. Você percebe que não é dos pecados. É no singular, é um pecado só que condena você. Pecado de não crer em Jesus. Existe apenas um pecado que condena o ser humano. É quando você não crê em Jesus. Esta é a condenação. Por que Jesus ia condenar o mundo dos pecados? Ele já pagou. Ele já pagou os pecados. Por que ele vai condenar? Ah, mas ele é idólatra, ele é cachaceiro, ele é... Irmão, Deus não vai condenar ele por causa disso. É simplesmente por um pecado só. Não creram em mim. É só esse o pecado que condena o homem. Então não importa a tua condição. Se nessa noite você confessar o nome do Senhor Jesus e crer no teu coração, você vai ser salvo. Ah, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Irmão, não interessa. A Bíblia está dizendo do pecado. Um pecado só condena o homem. Um pecado só. E é o mesmo que diz em João 3, diz que a condenação é esta, que não creram no nome unigênito Filho de Deus. Essa é a condenação. Isso abriu os meus olhos, porque às vezes fica condenando, isso aqui, né? Fica apontando vários pecados. Vários pecados. Mas irmão, ele já pagou. Por que eu estou trazendo uma dívida que já está paga? Por que eu estou trazendo para o homem uma dívida que já foi paga? Se você entender que a tua dívida já está paga, você vai sair livre daqui dessa noite. É um pecado só. O Espírito Santo está te conversando e dizendo assim: entregue a tua vida para o Senhor Jesus. Creia nele e o confesse como Senhor da tua vida. Creia nele. Creia no Senhor Jesus. Sim, nós vamos orar por isso, tá? Vamos orar por isso, amém? Se você crer, você vai ser salvo. Não é porque você está aqui bêbado, não é porque você está aqui embriagado. É um pecado só, é um pecado só. Sabe, porque às vezes tem o costume de julgar os pecados. É claro que no processo de santificação, nós precisamos, né, que o Espírito Santo nos ajude, né? Mas irmão, no que diz respeito à salvação,
O que vai condenar o ser humano é não crer em Jesus. Só isso. Isso me trouxe sabe aquele meme de uau, uau. E esse é o evangelho que nós temos que pregar. Esse é o evangelho. Quem entendeu isso aqui? Ficou claro? Amém? Isso precisa ficar claro. Nós temos que parar como igreja de apontar. Eu falo isso exclusivamente muitas vezes da minha própria vida. Aponta o dedo e critica e julga. Não. Olha o que a Bíblia está dizendo. O Espírito Santo vai convencer o homem, o mundo do pecado. Não é dos pecados. Porque é um pecado só que condena o mundo. É um pecado só. Deixa eu chamar o louvor já para se posicionar, por gentileza. Né? Então o que eu preciso fazer para ser salvo? Vamos recapitular. Primeira coisa, crer, diga comigo, crer em Jesus Cristo. Olha o que diz lá em Atos capítulo 16, 31. Creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua família. Atos 16, 31, vamos falar junto? Creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua família. O que fazer para ser salvo? Se arrepender dos pecados, a gente falou sobre isso. Atos 3,19. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Você precisa se arrepender. Você precisa se converter de todo o coração. Deus vai te abraçar aqui nessa noite. O Senhor vai te receber como filho, amém? Você vai sair daqui nessa noite como filho e filha de Deus. Você não vai mais sair daqui, se você entrou por acaso condenado, você vai sair nessa noite, sabe como? Salvo. E o diabo, ele não vai mais ficar condenando você, dizendo você é isso, você é aquilo, não, porque você vai dizer, eu sou salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Terceira coisa, você precisa viver na luz, viver na verdade. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz, se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É um processo de purificação. É um processo de purificação. Se nós andarmos na luz, é por isso que Jesus disse, a luz veio ao mundo. O que você precisa fazer? Andar na luz. Saia das trevas. Pare de se esconder nas trevas. Venha para a luz, seja transparente. Diga, Senhor, eu preciso da luz, eu preciso. Você percebe que Nicodemos foi para Jesus de noite. E quando ele se aproximou de Jesus, ele chegou na luz. E aí já não pude mais se esconder, né? Nicodemos tentou vir de noite para ninguém perceber quem ele era. Mas a luz estava lá. A luz estava lá. Assim é com todos nós. Quando você se aproxima da luz, você vai começar a enxergar a tua condição. Sim, você vai olhar, puxa. Mas só que Deus vai dizer assim, ó, olha para mim, olha para mim. Lembra da serpente? Jesus vai falar assim para você, olha para mim, eu quero salvar você. Olha para mim, eu quero salvar você. E quando você olha para Ele, e você olha nos olhos de Jesus, você consegue enxergar todo o amor e bondade que está ali. E você diz assim, eu quero entregar minha vida para Ti. Eu quero entregar meu coração para Ti. Eu quero viver para Ti. Eu quero Te amar todos os dias da minha vida, Jesus. Se coloca de pé.